Olá, hoje eu trago para vocês comentários de indicação de um livro que me marcou muito, porque é um livro que ele tenta atualizar um debate que está muito na origem da geografia enquanto ciência, enquanto um saber que nasce umbilicalmente associado às políticas do Estado. Eu estou me referindo ao livro Geografia e Política, da Iná Elias de Castro, né? Subtítulo Territórios, Escalas de Ação e Instituições. Né? Então, é um livro que eu mencionei que ele me marcou muito, porque em termos de temário, ele procura recolocar, ele procura encontrar uma relação no século XXI para esse tema política e geografia, né? Que é um tema que originalmente está na aurora da ciência geográfica, mas que no século XXI, onde tenho vários a ação política, o complexo político, o cenário político, né, o ordenamento político, ele é composto e muito mais complexo do que o do século XVIII e XIX. Né? Então, ela tenta mostrar como é que se pode dialogar geografia e política. Né? Então, é um tema muito caro para nós, por conta que toda a ação política ela implica uma base espacial. E toda a base espacial, para ser melhor compreendida, precisa considerar a ação política. Né? Então, se eu considero que o espaço tem uma dimensão que é a paisagem, uma dimensão que é a configuração espacial, uma dimensão que é a dinâmica social, qualquer dessas três dimensões, para eu poder explicar a contento, eu preciso considerar a ação política. Né? A ação política. Né? Por quê? Porque trabalhando com uma ideia muito geral que ela coloca aqui, mas depois ela vai geral, porque é uma grande hipótese de pesquisa, porque depois ela vai detalhando. Então se trabalha com a ideia de política como organizar, distribuir pessoas e coisas no espaço. Né? Então a política ela implica uma base espacial. Todo desafio é perguntar se essa base espacial ela é areal, se essa base espacial considera o quadro da vida, ou se essa base espacial é apenas o lugar onde o evento vai acontecer, desconsiderando totalmente a existência das pessoas. Né? Então aí ela traz para nós elementos para pensar a ação estatal enquanto uma ação que realiza determinados propósitos, que ainda esses propósitos travestidos com a ideia de ser público, de ser o interesse da nação, eles passam muitas vezes distante do que o quadro da vida precisa. Né? Do que o quadro da vida precisa. Então, nesse aspecto, o livro ele traz essa contribuição de pensar como é que espaço e política são irmãos siameses. Andam juntos. Né? E se eu falo espaço e política, eu falo de um outro elemento, que é o poder. Então, o poder ele vai relacionar espaço e política. É a partir das relações de poder que se vai entender quais as ações políticas e em que espaço vai se estabelecer. Por que aquele espaço e não outro? Né? Então, se eu pego a configuração do território brasileiro, a configuração espacial do território brasileiro, ela não pode ser compreendida sem a ação da política. Ou como lembra o Milton Santos, lá num dos textos do Economia Espacial, ele vai mencionar que dentre as razões para se pensar dentre as explicações para se pensar o subdesenvolvimento, nós temos a ação do planejamento. No caso do subdesenvolvimento brasileiro. Né?
Então, vai pensar como é que a política dialoga com o espaço, né? E aí passa por um reexame de como os clássicos pensaram isso e como eu atualizo isso ao tempo atual, né? E aí nós começamos a adentrar em temas que são profundamente importantes para a compreensão da geografia, né? Que é o poder e o poder político, né? Aí entra a história do Estado moderno, entra a organização territorial, a administração pública e, fundamentalmente, as maneiras de organização da federação e, sobretudo, o debate do município, que é o quadro onde a vida acontece, né? A partir daí, ela vai colocar-nos diante de um debate que foi colocado já anteriormente pelo Milton Santos, mas ela vai retomar, que é o debate sobre a cidadania, né? A cidadania, quer dizer, o espaço e a representação política, né? Então, quando eu falo de uma geografia eleitoral, quando eu falo das dimensões geográficas da representação política, quando eu falo do comportamento eleitoral, eu estou falando de espaço e cidadão, ou espaço e cidadania, né? Como é que isso acontece, né? E como é que isso se traduz na maneira da organização territorial do Estado? Porque a organização territorial do Estado, ela espelha a maneira como a política ganha dimensão espacial, né? Então, a representação parlamentar, a representação que cada estado da federação tem, isso é importante para contribuir, para pensar, para entender como é que se distribuem obras, como é que se distribui projetos, como é que se distribui ações no território, não é? Então, é uma leitura profundamente atual, é um debate profundamente atual. Por isso, no entendimento que tenho, é um livro clássico, né? É um livro clássico pelas questões que ele levanta, pelos problemas que ele levanta, né? Problemas e questões que convidam e que estão na agenda de muitos pesquisadores que procuram pensar essa relação entre espaço e política, né? E aí, dialoga profundamente com o território, né? O território como sendo uma emanação do espaço, onde a ação política ela é muito forte, o componente político é muito forte, né? Todo debate é entender o que é uma ação política, né? E como passar da ação política para o território e como passar do território para a ação política, né? Então, esse é um debate profundamente atual, é um debate que está na raiz do pensamento geográfico e que também é colocado aqui, tá? Então, por esses atributos que falei até agora, penso que o PET indica, ao apresentar essa literatura, ele está convidando a uma reflexão profundamente consistente, a uma reflexão atual, a uma reflexão necessária para a geografia, né? Necessária para a geografia. E espero que o nosso convite ele seja estímulo para leituras e para reflexões sobre o tema relacionando geografia e política. Então é isso. Forte abraço. Até o próximo PET Indica.